Dando continuidade à leitura do livro Gratidão Imprescindível, nós vamos ler agora o capítulo 6, mas nós vamos orar. Vamos orar juntos? Amado Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor está presente. O Senhor está nos revelando aquilo que nós precisamos acessar através deste princípio da gratidão. Pai, continua a conduzir as nossas vidas para este lugar de entender aquilo que nós precisamos entender, que é agradável a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por isso. Continue, Senhor Deus, a falar com cada um de nós. Essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler capítulo 6. Motivos para a gratidão. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Lucas 17, de 11 a 19. Paráfrase. Quando nos reunimos numa ocasião qualquer para manifestar gratidão diante de Deus, com o intuito de reunir a família e os amigos ao redor em um tempo de ação de graças, algumas pessoas pensam que estamos querendo mostrar para o mundo que somos melhores ou queremos aproveitar que Deus fez um milagre para nos promover a partir deste milagre. Algumas pessoas realmente têm dificuldade de entender a razão de programar uma reunião cujo único objetivo específico seja manifestar a gratidão. Na Bíblia inteira, desde Gênesis, muitas pessoas foram gratas a Deus e manifestaram a sua gratidão publicamente. No entanto, a sociedade ocidental, principalmente, foi se configurando para o capitalismo ao longo dos anos, de forma que se tornou mais questionadora. Com isso, surgiu a pergunta: qual o motivo desse momento de gratidão? A resposta comumente dada sempre tem se voltado para o paganismo. Os pagãos acreditam que é preciso agradecer aos deuses para que eles fiquem de bom humor e os abençoe de novo quando eles precisarem. Certamente que, com o nosso Deus, não pode ser assim. Ele não precisa que a gente dê isso ou dê aquilo para ele. Ele, pois, ele é um Deus que sustenta a si mesmo. Jesus viveu numa situação que faz com que esta necessidade de gratidão pareça ser um pouco mais séria. Qual o motivo das Escrituras cobrarem que sejamos gratos, já que Deus não precisa da nossa gratidão? Quero mostrar o quanto Jesus parece levar a sério essa questão. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, conta uma história que responde a esse questionamento. No texto, Jesus se importa em valorizar uma pessoa que foi simplesmente grata. Igualmente, demonstra um tom de dor em suas palavras por vários indivíduos que não foram gratos. Ouvir Jesus falar com tanto pesar sobre os 9 leprosos que não agradeceram e demonstrar a alegria e a aceitação por um dos 10 leprosos que voltou para agradecer, faz nossa mente perceber claramente que ser agradecido é, no mínimo, certo, bom e importante. Apesar desse texto não falar claramente o motivo pelo qual a gratidão é tão importante, quero evidenciá-lo.
Jesus chama a atenção da multidão para enaltecer um homem que veio publicamente gritar seu testemunho de cura, sua gratidão e seu reconhecimento. Diante disso, Jesus se preocupou em demonstrar sua indignação também em público com aqueles que não voltaram para agradecer. Mais uma vez afirmo que muitas pessoas interpretam a atitude de Jesus com a mentalidade pagã, acreditando que Deus precisa de gratidão. Imaginam que Deus seja como nós, seres humanos imperfeitos que gostam de prestar favores para depois serem reconhecidos publicamente. Interpretam que alguma parte de Deus precisa de gratidão para se sentir mais feliz. Contudo, o Deus da Bíblia é o Deus que se apresentou a Moisés com o nome de Yahvé, que significa eu sou aquele que simplesmente sou. Ou seja, eu sou aquele que existo por minha própria conta. Eu sou aquele que não precisa de nada nem de ninguém para ser quem sou. Diante dessa definição, fica claro que Deus não precisa do nosso louvor, adoração ou gratidão. Porque então, no episódio dos 10 leprosos, Deus parece estar tão interessado em que sejamos gratos, reconheçamos que Ele foi bom conosco e reconheçamos o milagre em nossa vida. A verdade é que quando reconhecemos que foi Deus quem fez, trazemos Deus para dentro da equação de nossa vida e estabelecemos que Ele tem o direito de agir nela por ser o nosso Deus. Quando revelamos gratidão e louvor ao Deus que nos abençoa, estamos expressando nosso reconhecimento de que há um Deus sobre nós que produz todo o bem que precisamos, reconhecendo, portanto, que a bênção que vem sobre nós é proveniente dele. Nossa gratidão manda uma mensagem para o mundo espiritual, e todos os deuses que escutam a nossa adoração, nosso louvor e reconhecimento, se veem obrigados a respeitar o fato de que tudo que recebemos vem do nosso Deus. Quando somos ingratos e murmuradores, o simples fato de não agradecermos o que recebemos manda para o mundo espiritual a mensagem de que não reconhecemos o Deus de Abraão como fonte do que recebemos. Logo, a fonte será automaticamente atribuída a nós mesmos ou à natureza. Isso permite que os seres espirituais das trevas tenham o direito de operarem contra nós. Eles ganham esse direito porque conseguem provar que se os recursos que recebemos não têm ordem divina, então eles podem nos atacar. Pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. João 14:30 NVI. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12, King James atualizado. Considerando que, algumas vezes, o próprio Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo, e que Paulo nomeia os que governam com ele de dominadores desse sistema mundial em trevas, fica fácil concluir que tudo que não se aliançar com o Eterno, o Deus de Abraão, estará automaticamente acessível àquele ser maligno que, por causa do pecado de Adão, ganhou domínio sobre o mundo até o tempo determinado. Se participo da refeição com a ação de graças, porque seria eu condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. 1 Coríntios 10:30. Paulo usa esse conhecimento para ensinar aos crentes de Corinto como resolverem um problema de alimentos consagrados às trevas, que precisavam ser consumidos pelos seus discípulos. Ele resume a questão
explicando-lhe que, se dessem graças ao nosso Deus publicamente, por algo consagrado, reivindicado pelas trevas, sua gratidão cancelaria o direito das trevas sobre aquele alimento. A nossa gratidão, portanto, não pretende fazer Deus se sentir melhor. Antes, seu objetivo é nos proteger e abençoar ainda mais. Por isso, aquele que é grato, que entende que Deus operacionalizou os recursos que tem, abrirá portas para Deus abençoar ainda mais. Por outro lado, aquele que não é grato, que não reconhece que Deus foi a fonte do que recebeu, não receberá mais nada e ainda perderá o que já tem. Levanta-se e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 19, versão árabe. Na história dos 10 leprosos, Jesus não apenas demonstrou sua indignação pelos 9 leprosos ingratos, mas trouxe para perto de si o ex-leproso, que demonstrou gratidão, enviando-o para uma nova vida de bênção. Jesus quis dizer com isso que a bênção que veio sobre a vida daquele homem seria permanente. Desfrute da sua bênção, aproveite o que recebeu, porque a sua fé lhe salvou. Você não terá mais problemas nessa área. A bênção de Deus será derramada sobre sua vida para sempre. Isso demonstra claramente o quanto Jesus valoriza quem agradece. Por isso, sempre que nos reunimos para sermos gratos diante de Deus, registre em seu coração que o momento da gratidão vai mudar muita coisa na vida dos que se reúnem e ainda vai abrir portas para Deus abençoar mais, apenas por estarem participando desse momento. Mesmo quando você não for o alvo desse momento de gratidão, as portas se abrirão para lhe abençoar também, porque participar disso é uma prova de que está grata a Deus pela bênção do outro. Uau! Terminamos o capítulo 6 e nós vamos para o nosso último capítulo do livro, capítulo 7.